Boa tarde, pessoal. Nossa aula de hoje é uma aula de ciências. Está lá na apostila do segundo bimestre, na página 171, pontos cardeais. Então, pessoal, os pontos cardeais são elementos de orientação geográfica, bom? Então, eu vou falar um pouco como surgiu os pontos cardeais, certo? Então, a palavra orientação, ela vem de outra palavra, da palavra oriente, que em latim significa o lado onde nasce o sol. Então, não é à toa que até hoje chamam os países mais ao leste de países orientais. Então, quando os viajantes iam até a China, eles iam da Europa em direção ao Oriente. Então, o primeiro ponto a ser encontrado foi o Oriente ou Leste, onde nasce o Sol, certo? E o Ocidente ou Oeste, onde o Sol se põe. Logo depois disso, as pessoas começaram a usar o Norte também e sua direção contrária, o Sul. Então, dessa maneira, encontramos as 4 principais direções que passaram a ser chamadas de pontos cardeais, certinho? Então, vamos lá. Pontos cardeais. Os pontos cardeais formados por Norte, N, Sul, S, Leste, L e Oeste, O, são pontos de referência importantes para a localização geográfica na Terra. É possível localizar a posição aproximada desses pontos por meio da posição do Sol. Então, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, se você abrir os braços apontando a mão direita para o local onde o Sol nasce e a mão esquerda para o local onde ele se põe, você estará olhando para o norte e de costas para o sul. Então, observe aí a imagem da menininha. A mão dela direita está indicando o lado onde o Sol nasce, na direção leste. A outra mão dela está indicando o lado oposto, onde o Sol se põe, que é a direção oeste. Na frente dela vai estar o norte e atrás dela a direção contrária, o sul. Então, vocês podem ver aí, e aí no chão está desenhado as direções, vocês podem olhar aí. Então, a posição do Sol varia ao longo do ano, portanto, pode-se dizer que essas direções são aproximadas. Quando não existiam GPS, celulares e outras tecnologias para se orientar, as pessoas utilizavam esses pontos para chegar ao destino desejado, tanto por terra ou pelo mar, navegando, certo? Página 172, os pontos colaterais. Então, depois que inventaram os pontos cardeais, um cartógrafo grego chamado Ptolomeu, ele incluiu outros 4 pontos nesse sistema de referência e passou a chamá-los de pontos colaterais, que é esse que nós vamos ver agora. Então, os pontos colaterais estão localizados entre os pontos cardeais. Eles são importantes para a localização, porque ajudam a nos orientar de forma mais precisa. Os pontos colaterais são Nordeste, NE, Noroeste, NO, Sudoeste, SO e Sudeste, SE. Observe na imagem a seguir a relação entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, vemos aí os pontos cardeais, está indicado por essa parte vermelha, e os pontos colaterais estão indicados pela parte azul. Então, temos aí leste, oeste e norte e sul. Temos nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, certo? Então, vocês podem ver aí.
Então, com o início das grandes navegações pelos europeus no século XV, as projeções cartográficas criadas na época necessitavam o uso dessas direções cardeais e colaterais para determinar o caminho a seguir. Certo, pessoal? Então, eles usavam tanto por terra quanto pelo mar. Rosa dos ventos. É muito comum encontrarmos em mapas um símbolo parecido com o representado acima. Ele costuma indicar a direção do norte do planeta em relação ao mapa que estamos observando. Então, observem aí embaixo, temos aí um mapa mundi e há uma rosa dos ventos aí do lado esquerdo, embaixo, indicando os pontos cardeais e os pontos colaterais. Lembrando que aqui só tem as letras dos pontos cardeais, mas vocês podem ver que a estrela também está indicando aí os pontos colaterais, só não tá as siglas aí, certinho? Página 173, atividades para a sala. Número 1. Além do uso para navegação nas embarcações, você consegue pensar em outras situações do passado nas quais os pontos cardeais eram utilizados para orientação geográfica? Então, como eu já disse, fora para as navegações, eles utilizavam muito para longas viagens pelos continentes, por terra, tá certo, pessoal? Então, vocês vão colocar aí. Número 2. Localize a América do Sul no mapa da página anterior e compare-a com o mapa abaixo. Desenhe uma rosa dos ventos para esse mapa com os pontos cardeais e colaterais, indicando a direção correta das regiões do planeta. Então, vocês vão lá na página 172, vão procurar a América do Sul aí no mapa. Vocês vão circular a América do Sul e depois vocês vão fazer uma rosa dos ventos aqui. E vão pintar bem bonito, viu? Eu quero cores bem chamativas, como tá essa rosa dos ventos aqui também na página 172. Então, vocês vão colocar os pontos cardeais com uma cor e os pontos colaterais de outra cor, certo? Que nem tá indicando aí na página 172. Página 174, atividade para casa. Então, nós vemos aí o desenho de uma bússola. Então, o que é uma bússola? A bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. Sua construção ocorreu tendo como referência a rosa dos ventos, que é composta pelos pontos cardeais, pontos colaterais e pelos pontos subcolaterais. Esses pontos subcolaterais são assunto para um próximo dia, tá? Hoje nós só vamos nos preocupar com os pontos cardeais e os pontos colaterais, ok? Então, número 1. A bússola é um instrumento utilizado para orientação geográfica e foi desenvolvido há mais de 4.000 anos. Ela possui um ímã que é atraído pelo polo norte da Terra. Assim, sua agulha sempre aponta nessa direção. Letra A. Você já usou uma bússola? Então, vocês vão colocar aí se sim ou não. Letra B. Atualmente, não usamos mais as bússolas em nosso dia a dia, mas no passado esse objeto foi muito utilizado. Em sua opinião, quais eram as situações em que esse objeto era usado? Então, isso foi o que a gente falou lá na página anterior, tá? Então, foi utilizado muito antigamente, né, para se orientar, mas, né, em quais situações? Para se orientar em quais situações? Então, vocês vão colocar aí. Letra C. O que é possível observar desenhado no centro da bússola? Então, vocês vão analisar e vão ver o que tem desenhado aí no centro da bússola. Vocês vão escrever aí, ok? Então, pessoal, essa foi a nossa matéria de hoje, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Um beijo!